Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 16 de novembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Os teus olhos são a luz do teu corpo. Se não forem simples e bons, todo o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, bem, se a luz que em ti há são trevas. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições contidas no Teu Evangelho e hoje sobre o Teu olhar, Senhor. Como nós devemos olhar as pessoas, o mundo, os fatos, as situações, as circunstâncias, tendo como exemplo maior Tu mesmo, Senhor. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus enviou ou deu ao mundo para o homem seguir como modelo e guia? E os espíritos superiores responderam: Jesus. Então, não tem ninguém, nem vai ter igual a Jesus como modelo e guia máximo. Pode ter gente na qual nós nos inspiremos. Sim, espíritos superiores, muitas vezes, missionários, mas igual a Jesus não tem. E aí, tendo ele como modelo e guia, o nosso proceder, o nosso comportamento, a maneira de nós agirmos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, tem que se aproximar, na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades, mas, sobretudo, dos nossos esforços, da forma como Jesus agiu quando esteve aqui entre nós em corpo de carne durante os seus 33 anos aqui na Terra. Então, não somente nos momentos em que Jesus proferiu lições, ensinamentos por meio de palavras, nos seus discursos, nas suas pregações, nas suas conversas com pessoas comuns que conviviam com ele, pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas condições intelectuais, financeiras, políticas, não somente nesse aspecto, mas também até mesmo nós devemos tentar imitar, seguir, ter como modelo e guia Jesus Cristo, quando ele muitas vezes silenciou. E também passa por isso o olhar de Jesus. Então, por exemplo, mais uma vez, aproveitando um texto maravilhoso de Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre,
ele tem um capítulo aqui intitulado Olhos Bons e Olhos Maus, que tem por epígrafe esses 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que nós lemos como leitura preparatória para a nossa prece, e ele faz uma análise muito interessante que vale a pena nós aproveitarmos, seguindo a exortação da ministra veneranda de nosso lar. Diz Vinícius: os olhos são a luz do corpo. É por meio deles que o homem se orienta e se guia, não só em seus passos, como no juízo que faz das coisas. Se os olhos são bons, seus passos são acertados e seus juízos retos. Se maus, seus passos são dúbios e seus juízos falhos, visto como tudo depende dessa circunstância capital. Então vejamos que Vinícius já coloca a questão do olhar, né? Que tipo de olho nós temos, mas não é se é o olho verde ou o olho castanho, se é olho claro ou olho escuro, não é nada disso. É como nós vemos o mundo, as coisas, as pessoas, as situações, as circunstâncias. Como nós vemos a nós mesmos. Então, ele diz aqui, Vinícius, que é uma circunstância capital, quer dizer, tudo depende disso. É como se fosse algo que é a cabeça, né? E a cabeça nós sabemos que é o principal, né, no nosso corpo. Do cérebro partem todos os comandos para o nosso organismo funcionar de forma correta. Então, ser algo capital é ser algo fundamental, sem o qual nós vamos percorrer os caminhos da vida, no mínimo, de forma desordenada, desequilibrada. É como se numa orquestra, por exemplo, faltasse o maestro, né? As pessoas até sabem tocar, né, cada um o seu instrumento no momento e tal. Mas se o maestro não estiver muito atento, alguém inadvertidamente pode começar antes do momento certo, no meio já da execução daquela composição. Pode parar, fazer uma pausa antes do momento adequado, e aí começa a desandar tudo. Então, sendo algo capital, esse olhar nosso, esse modo de ver tudo e todos, se nós não estivermos com isso muito correto, muito equilibrado, da melhor forma que nós podemos e devemos ter e utilizar, a nossa vida, seja no âmbito de encarnados, seja no âmbito de desencarnados, espíritos imortais, vai ficar, digamos assim, desarmonizada, desarranjada, né? Desequilibrada. Então continua Vinícius aqui. Ora, é precisamente isso o que se observa. Os atos dos homens, a maneira de verem e julgarem as coisas, estão sempre em relação direta com sua moral. Assim como o corpo dispõe dos órgãos da vista para o plano físico, da mesma sorte a alma possui também órgãos visuais para o plano espiritual. Então vejamos, não é somente a questão de enxergar aqui no corpo de carne tudo que está ao nosso redor. É enxergar espiritualmente, né? Por isso que naquela passagem do cego que Jesus curou e perguntou: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Essa resposta, meus irmãos, vai muito além da questão de ver com os olhos, aqui do corpo de carne, né? É uma visão espiritual.
E segundo os relatos, aquele homem, após a sua cura da sua cegueira física, ele tornou-se um discípulo de Jesus. Então, ele passou a ter uma visão espiritual ampliada, melhorada, né? Curada, para que ele pudesse prosseguir a sua caminhada, a sua trajetória, com outro modo de enxergar, de ver as coisas. Então, Vinícius continua aqui. Tais órgãos sofrem naturalmente a influência do progresso e da evolução que o espírito vai realizando através dos tempos. Lógico, a gente não pode exigir, por exemplo, que uma criança tenha uma visão filosófica, digamos assim, né, em relação às situações da vida, com a maturidade, a experiência, a vivência que uma pessoa adulta vai ter. Muitas vezes a gente tem que falar alguma coisa para a criança de uma forma mais simples, até simbólica, né, fantasiosa. Por isso existem as fábulas, né, as histórias para as crianças. Por quê? Se aquele mesmo ensinamento, aquela mesma moral fosse transmitida a ela de uma forma menos simples, menos fantasiosa, menos adequada à sua tenra idade, ela não apreenderia, ela não conseguiria entender e obter, né, extrair daquela história o principal. Então, além de ser muitas vezes uma história simples, simbólica, fantasiosa, maravilhosa, o pai e a mãe, o professor, o avô, a avó, o tio, o padre, muitas vezes, o pastor, o presidente, né, o diretor da casa espírita, ou o professor da evangelização, ou até mesmo o próprio autor daquele conto, daquela fábula, daquela parábola, daquela história, coloca ao final a moral, né, daquela história, daquela parábola, daquela fábula, para que nós possamos passar para a criança sem ficar, né, no ar, mais ou menos compreendido o que seria o mais importante, que não é a personagem, a circunstância, não, é a lição, a moral. Então, ter olhos de ver tem a ver com isso, né? É por isso, diz Vinícius, que um mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. É o que nós acabamos de falar. A criança, quem é da área de educação aí sabe, né? A tal da transposição didática, que é o quê? Você adaptar um conteúdo de uma determinada matéria, de um determinado assunto, para a capacidade intelectual da criança. A matemática para as crianças dos primeiros anos, das primeiras séries, não é a mesma matemática do aluno do ensino médio ou do acadêmico da faculdade, do mestrando, do doutorando. Não é a mesma. Por quê? Porque ela está adaptada. Mas é a matemática. Não deixa de ser matemática. A forma como se transmite o conteúdo é que é diferente. A matemática não é a mesma no sentido de como é passado, mas é a mesma, porque continua sendo matemática. Então, em tudo na nossa vida, Jesus, que é o representante divino para nós outros aqui na Terra, Deus, com a sua sabedoria suprema, eles fazem essa adaptação. E nós enxergamos as coisas, vemos as coisas de acordo também com essa evolução, com essa maturidade que nós vamos adquirindo. Se nós somos ainda crianças espirituais, nós vemos as coisas de uma forma muito simplória, superficial. À medida que nós vamos amadurecendo, vamos avançando, vamos evoluindo espiritualmente, moralmente,
nós mudamos a nossa forma de ver as coisas. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição, uma mensagem, que é o ponto de vista. Porque quando nós passamos a entender, passamos a enxergar de outra forma, da forma mais correta, mais pura, mais transcendente, inclusive, tudo muda. Desde os menores acontecimentos na nossa vida, objetivos de vida, como nós agimos com as pessoas, enfim, tudo muda. Por isso, o ponto de vista. Então ele diz aqui, repetindo, é por isso que o mesmo fato pode ser julgado sob diferentes prismas. As facetas de um mesmo acontecimento assumem proporções diversas, consoante a natureza dos olhos espirituais que as observam. Olhos há que só veem o lado mau dos homens e das coisas. Não é verdade? São pessimistas e não podem deixar de o ser, porque é uma questão de defeito no aparelho. Então, o problema está comigo. Eu só vejo coisa ruim em tudo. Eu não consigo ver nada positivo. A pessoa está com um semblante sério. Você está muito sério, o que houve? Está zangado, está aborrecido? Não, eu só não estou sorrindo, só isso. Se você está sorrindo, é o quê? Você está debochando de alguma coisa? Está tirando, com a minha cara e tal? Não, eu estou feliz, só isso. Então, a pessoa vai sair, cuidado que vai acontecer alguma coisa. Sim, vai acontecer alguma coisa boa. Não, a pessoa está imaginando, vai acontecer alguma coisa ruim, você vai sofrer um acidente, você vai ser assaltado, você vai... Não, nada disso. Eu vou sair para fazer as coisas que eu tenho que fazer, para agir, para trabalhar, para ir para a casa espírita, para comprar as coisas que a nossa casa, a nossa família está necessitando, graças a Deus, com dinheiro para... Então, o olhar da pessoa, dependendo se é um olhar como esse, pessimista, um olho, digamos, mau, é aquela pessoa que só vê as coisas ruins, negativas, em tudo, nunca vai enxergar, até quando a gente recebe, às vezes, uma graça, um presente e tal, cuidado, hein? Isso pode estar envenenado. E abre com cuidado essa caixa que pode ter um explosivo aí dentro. E, quer dizer, a pessoa precisa de ajuda, muitas vezes, profissional e espiritual. Tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, tem que procurar ajuda, colocando o nome lá na lista intercessória de orações. Por quê? Porque a pessoa está em desequilíbrio. Isso não é o normal, o correto, o bom, o saudável. Isso é um sinônimo, um sinal de doença, de desequilíbrio. Então, a gente também tem que ter o cuidado, diz aqui, Vinícius, por mais que se esforcem, a perspectiva que abrangem é tão acanhada que lhes não permite divisar além. Então, por exemplo, tudo na nossa vida, principalmente nesse nível espiritual em que nós estamos, tem uma dualidade, Existe a noite e o dia, existe o calor e o frio, existe o preto e o branco, existe a luz e a escuridão. Enfim, existe o bom e o mal, existe o belo e o feio, existe o equilibrado e o desequilibrado. Então a gente tem que ter uma visão equilibrada, com discernimento, com bom senso, não é nós irmos para o outro extremo também e vermos como se tudo fosse nesse nível espiritual em que nós estamos, as mil maravilhas e tal. Não. Voltemos ao nosso exemplo, ao nosso modelo e guia. Jesus foi algum desequilibrado que ria de tudo, que achava tudo maravilhoso. Não. As coisas ruins ele enxergava, ele identificava e advertia, inclusive.
Por isso, ele lutou de forma tão veemente, tão enérgica, contra, por exemplo, a hipocrisia, que é um mal, né? É um desequilíbrio, é um defeito nosso. E Jesus não via nada de positivo nisso, porque não tem. Então não é isso que é ter bons olhos. Bons olhos é nós conseguirmos enxergar com clareza a realidade das coisas e tentar tirar daquilo ali, ou provocar nessa circunstância, algum resultado bom. Qual é o resultado bom da hipocrisia? A advertência que Jesus fez para que as pessoas hipócritas se transformassem. Esse é o resultado bom. Mas o resultado bom está nisso? Não. Está na pessoa que foi advertida, em nós outros, seguirmos a exortação de Jesus. Então, é possível ter um resultado positivo, oriundo de algo negativo, se nós fizermos o que nós temos que fazer. Se nós seguirmos as exortações, as advertências, as lições de Jesus. Então é como, por exemplo, de algo ruim, como uma doença, ter algo bom que é o quê? A cura. Ora, só há cura para algo que estava doente, enfermo. A cura é algo bom? Sim. Mas de que depende a cura, muitas vezes? Do paciente seguir a orientação do médico. Do paciente fazer uso do medicamento conforme o médico prescreveu. Do paciente fazer a dieta que o médico sugeriu. Então, há algo bom naquilo ruim. Porém, depende de nós outros seguirmos, né, o que o nosso mestre, o nosso médico divino, que é Jesus, está a nos prescrever, a nos orientar, a nos exortar. Então, diz Vinícius aí, daí o conduzirem-se muitos por veredas esconsas. Se nós temos olhos defeituosos em termos espirituais, a gente vai se conduzir, né, por veredas esconsas, por veredas perigosas, tortuosas, escuras. Agora, diz Vinícius, né? Daí a origem dos juízos temerários. O que é um juízo temerário? É um julgamento precipitado. Nós vemos alguma coisa, por exemplo, se nós temos problema mesmo de vista aqui, né, miopia, hipermetropia, astigmatismo, né, catarata e tal. Quando a gente olha para alguma coisa, se a gente não se aproximar, por exemplo, né, ou se a gente não fixar o olhar, isso às vezes até quem não tem problema visual nenhum, né, passa o olho rápido e muitas vezes, né, a gente estuda na física aí, né, a ilusão de ótica. A gente acha que viu uma coisa, mas não viu, foi uma ilusão de ótica. Então, se a gente não prestar atenção naquilo que a gente está olhando, se a gente não se aproximar, não focar, muitas vezes a gente acha que a gente está vendo uma coisa, mas não está, na verdade. Então, esse, muitas vezes, é o juízo temerário, é o julgamento precipitado. A gente olha uma coisa, opa, não é aquilo que a gente achou que era. Vamos analisar, vamos olhar com mais calma, com mais cuidado. Então, está aqui Vinícius a dizer, né? Daí a origem dos juízos temerários, das blasfêmias, que muitas vezes a gente se revolta, fala, né, impropérios contra Deus, contra Jesus, contra a espiritualidade, por causa do nosso olho doente, em termos espirituais. A gente não está vendo da forma correta o que está acontecendo. E aí a gente começa a blasfemar, culpar Deus, falar mal, né? Dizer que esqueceu da gente, se revoltar, virar ateu, não acredito mais em nada disso e tal. Daí a origem dos juízos temerários, repetindo, das blasfêmias, da covardia moral, que conduz ao suicídio. Palavras de Vinícius, meus irmãos. Da indolência e desânimo que degradam e aviltam os caracteres. Que caracteres?
as potências divinas que estão em nós. Todos nós, disse Jesus, vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Todos nós temos potencial, né, para brilhar. Jesus disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais coisas ainda. Jesus, as coisas que ele fez enquanto ele esteve aqui, não foram todas as coisas que ele poderia fazer. Ele fez algumas coisas, mas ele poderia fazer muito mais. Jesus criou o planeta, meus irmãos. Jesus criou esse planeta em que nós vivemos. E ele disse, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então todos nós temos essas potencialidades, esses potenciais divinos, esses caracteres. Agora, como que a gente faz isso? Eu quero andar sobre as águas. Que máximo, hein, Rafael? Tá, eu posso? Posso, só que agora eu não consigo. Essa que é a questão. Por quê? Porque eu não sei desenvolver, eu não estou num nível espiritual que me permita isso. Cura, por exemplo. A gente não sabe de médiums aí que já passaram, não somente no âmbito do espiritismo. Muitos santos, meus irmãos, da Igreja Católica, que foram, né, pessoas normais, entre aspas, né? Pessoas que conviveram, né, na sua igreja lá, na sua paróquia, missionários muitas vezes, não somente da Igreja Católica, né, da Igreja Protestante, da Igreja Cristã Ortodoxa e muitos outros, né, hindus, por exemplo, né, do hinduísmo lá, muito comum na Índia. Essas pessoas realizaram e realizam curas de doenças. Jesus curou. Alguns dos seus apóstolos curaram. Quando Pedro se converteu verdadeiramente, após a crucificação de Jesus, está relatado isso, né? A sombra dele curava as pessoas. Imaginemos o magnetismo de Pedro para conseguir curar pela sombra. Então, nós podemos fazer isso? Podemos. E há pessoas que fazem. Agora, por que a gente não consegue? Quando a gente coloca a mão, né, na barriguinha lá do bebezinho, do filho, da filha, né, que está chorando com uma cólica, né, ou alguém coloca a mão, né, na nossa cabeça, quando nós estamos com uma dor de cabeça muito forte e tal. Algumas pessoas conseguem, outras não. Por quê? Porque isso depende do magnetismo. E o magnetismo depende do estágio evolutivo, né, da condição em que nós estamos. Muitas vezes, naquele momento, nós conseguimos uma sintonia muito boa. E aí a espiritualidade pôde agir através de nós. Mas muitas vezes não é o padrão. Foi uma coisa pontual. E outras pessoas que conseguem essa sintonia, essa elevação, o tempo todo. Então, conseguem, por exemplo, todas as vezes, né, realizar aquela cura, aquele abrandamento. Rafael, mas tem gente que vai a lugares aí, a médiuns e tal, que são conhecidos como médiuns, né, curadores e tudo mais, e não conseguem. Por quê? Aí é a questão. A espiritualidade, ela não age quando ela sabe que nós vamos fazer mau uso de uma determinada bênção, de uma determinada graça, de uma determinada cura. Se nós fôssemos curados daquele mal, daquela doença, né, daquela patologia, o que nós faríamos após essa cura? Será que nós trabalharíamos cada vez mais para o bem, né? Nos dedicaríamos cada vez mais ao trabalho espiritual? Ou, agora eu estou curado, eu posso agora então abusar, né? Agora eu vou cair na esbórnia, eu vou beber todas, vou comer meu churrasco, e será que é isso que a gente está querendo? Então, a espiritualidade, evitando que nós venhamos a cometer mais erros, novos erros, muitas vezes ela não permite que nós fiquemos curados. Por quê?
porque aquilo, na verdade, em vez de ser um bem, vai ser um mal, porque nós não estamos preparados para receber aquela cura. Agora, a misericórdia, ela sempre prevalece. A misericórdia sempre prevalece. Por isso, Jesus curou muitos, mas advertiu quando ele viu que aquela pessoa tinha ainda uma tendênciazinha, digamos, né? Ó, ficou curado, mas eu estou vendo aqui. E aí Jesus dizia, vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ele fez isso com um paralítico, por exemplo, do tanque de Betesda. Olha que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o que nós vamos fazer da graça, da bênção, da cura que nós recebemos? Né? E a gente tem que ter o olho, mesmo quando a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo, tem que ter um olho bom, são, equilibrado, para entender. Aí é que está. Para entender e não começar a blasfemar, a fazer juízo temerário, né? Ou, como diz aqui Vinícius, muitas vezes descambar para a covardia moral que conduz ao suicídio. Né? Agora está na pauta aí, né? na mídia e tal, né? O assunto eutanásia também, né? Porque aconteceu um caso agora recente de eutanásia e tal, um brasileiro que foi para um país estrangeiro para poder conseguir a eutanásia, porque ele não quis vivenciar com a patologia, a enfermidade, a doença lá que tinha sido descoberta. Então, o que é isso? Eutanásia, a etimologia da palavra seria, né, morrer bem, né? Thanos, morte. Eu, bom, bem. Eutanásia, né? Bem morrer, né? Uma morte boa. Será que isso é uma morte boa ou é um suicídio disfarçado? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com algumas coisas que, não que surgem, porque já existem desde sempre, né? Mas que começam a ganhar adeptos, defensores, né? E propagação, divulgação e tal, e a gente muitas vezes cai na esparrela, porque os argumentos são vários, né? Não, que isso, vamos evitar que a pessoa sofra, né? Isso é um ato de amor, de misericórdia. Será? Se a pessoa está com a programação, né? Se a justiça, se a sabedoria de Deus, né, determinaram que nós passemos por isso ou por aquilo, nós somos superiores a Deus, nós temos mais sabedoria do que Ele para decidir como a gente deve morrer, que horas que a gente deve morrer, e se a gente deve ou não vivenciar essa ou aquela doença, essa ou aquela circunstância. Então isso é sim uma blasfêmia. Isso é um suicídio indireto, talvez, dependendo de como foi, né, o procedimento lá da eutanásia. Então a gente não pode defender isso. Não. Por quê? Porque muitas vezes vem camuflado com argumentos, com palavras, né, que podem, se nós não tivermos o olho bom, saudável, nós podemos não enxergar da forma correta. Então, Vinícius está a dizer aqui, outros olhos existem que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, objetivando divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. E aí, meus irmãos, quando eu li isso, eu lembrei aqui, por exemplo, desse livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias, em que, em um dos capítulos, ele fala assim, capítulo 9, qual o sentido da sua vida? Ele fala assim,
Jesus, né, que é o construtor do nosso planeta, do nosso orbe, porque o seu trabalho, ele é o construtor, e ele veio ao mundo porque o seu trabalho, diz Haroldo aqui, não é mais o mundo, o seu trabalho somos nós. Ele não é o nosso pastor? Ele não disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Então, ele diz aqui, Haroldo, a obra do Cristo é obra de regeneração da criatura humana. Então, com o seu olhar, Jesus, com o seu olhar totalmente sadio, equilibrado e mais do que isso, divino, ele, por exemplo, diz Haroldo, ele não viu em Maria de Magdala a cortesã de Magdala, por ver nela apenas os sinais externos de um coração feminino que se entregou ao prazer físico, à riqueza, à ostentação de bens materiais. Ele viu nela um coração feminino redimido, um coração de mulher que edificaria o amor puro, que seria a porta-voz da imortalidade da alma. Maria de Magdala não foi a mensageira da ressurreição de Jesus? Foi a primeira que viu Jesus ressurrecto. Então, Jesus, quando esteve com ela a primeira vez, ela ainda não estava convertida. Ela ainda não tinha se transformado, não tinha passado a seguir Jesus. Mas Jesus viu o quê? Aquela pecadora, aquela mulher cortesã, assediada e que assediava, né, a todos. Assediada por todos e que assediava a todos, né, procurava. Então, foi isso, rica, né, ostentando, né, um luxo, uma riqueza material, que significa o quê? Sacia a nossa carência? Não, não sacia. Então Jesus não viu nada disso nela. Jesus viu aquela mulher que seria a mensageira da ressurreição, seria aquela que morreria no Vale dos Leprosos, cuidando das pessoas leprosas da época, que nem podiam ficar dentro da sociedade lá, do local lá, central, digamos assim, da cidade, tinham que ficar afastadas. Jesus, por exemplo, diz Haroldo aqui nesse livro, né, no capítulo 9, ele não viu em Saulo de Tarso, uma pessoa rude, grosseira, apaixonada, violenta, arrogante, apesar de inteligente e sincero. Ele não viu isso em Saulo. Ele viu o quê? Ele viu o vaso escolhido, que seria o maior divulgador do Evangelho e dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não viu, diz Haroldo Dutra, em Zaqueu, vamos ver aqui o que Haroldo destaca, né? Ele não viu, né, em Zaqueu aquele chefe dos publicanos envolvido com grandes somas de dinheiro e podendo, né, empregar aquela riqueza toda de uma forma equivocada, rico, né, e também ostentando um luxo, um padrão de vida muito acima dos seus conterrâneos ali e da média, digamos, né, da sociedade, suscitando corrupções, muitas vezes, né, desmandos, nada disso. Diz Haroldo, ele viu em Zaqueu
Bezerra de Menezes, aquele que seria depois chamado, denominado o médico dos pobres, né? E ele vai aqui, Haroldo, falando de vários, né? Não viu em João e Tiago, aqueles dois jovens, né? Alvoroçados, digamos assim, né? Meio exaltados, como Haroldo diz aqui, extrovertidos. Ele viu, né? O primeiro mártir, por exemplo, né, dos apóstolos, que foi o Tiago Maior, né, no ano 44, e João, como sendo também aquele que receberia, né, simplesmente o Apocalipse. E por aí vai. Então, vejamos, meus irmãos, olha só, ele fala aqui também, Haroldo, né? Jesus não viu em Públio Lentulus, aquele senador romano orgulhoso, né? Muito preocupado com as questões sociais, com os julgamentos das pessoas, de o que diriam se o vissem procurando Jesus de Nazaré. Jesus não viu isso em Públio Lentulus. Ele viu Emmanuel, esse Espírito maravilhoso que está a nos ajudar, né, desde sempre, a partir da sua encarnação seguinte à em que ele foi Públio Lentulus, que ele foi o escravo Nestório, né, no livro 50 anos, no livro 50 anos depois, né, história que continua a história que está no livro há 2000 anos, e que teve uma trajetória aí como cristão desde essa época, né, sendo padre, né, e, enfim, chegando ao nível de Emmanuel como o grande espírito amigo e protetor do nosso Chico Xavier, com uma inumerável quantidade de mensagens, livros, né, exortações, interpretações do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina espírita, que estão a nos ajudar até hoje. Então, vejamos, meus irmãos, o que Haroldo destaca de como Jesus viu cada um desses, né? Lá na época em que Jesus estava aqui entre nós e que foi procurado por esse senador romano, Jesus não viu aquele senador romano naquele momento, ele viu Emmanuel. Alguns milênios, né, depois, muitos séculos depois, sendo esse grande amigo e benfeitor espiritual de todos nós. Então, é isso que Vinícius está a destacar aqui, né? Outros olhos existem, repetindo, né, que lobrigam sempre a parte sã, o prisma bom de tudo que observam, homens e coisas. Esses são otimistas. Jesus era o otimista mor, né? Era o otimista divino. O poder visual de que se acham dotados desgasta o mal, interpenetra-o, objetivando divisar o bem que fatalmente há de existir, ainda que em afastadas etapas. Isso aqui não é o retrato do Jesus que nós acabamos de comentar, que via, daí a alguns séculos, daí a alguns milênios, quem seria aquele mesmo espírito, que muitas vezes estava a atuar ali de uma forma equivocada? Diz Vinícius, o mal é uma contingência. Só o bem possui existência real e imperecível. Sim, porque o mal só existe enquanto nós estamos com a vista ruim. Enquanto nós não estamos amadurecidos espiritualmente. Na medida em que nós avançamos, evoluímos, moral, espiritualmente, na medida em que nós
temos uma visão perfeita, o mal deixa de existir. Pelo menos em nós outros, né? E aí diz Vinícius aqui: mas nem todos os olhos se acham em condições de descobrir e confirmar este acerto. Não obstante, é uma verdade. Embora nem todo mundo consiga ver dessa forma, isso é uma verdade. Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer. Todos os homens têm uma qualidade boa qualquer. Mesmo aqueles assinalados com um terrível estigma de bandidos e celerados, não deixam de ter lá nos recônditos do coração algo de puro e de belo. Nós somos seres criados por Deus. O mal que existe não foi Deus que criou, nem colocou em nós outros. São opções, caminhos que na verdade não são caminhos, são atalhos, né? São estradas marginais que nós tomamos e que, com a nossa escolha, com o nosso livre-arbítrio, a gente opta por ir por um determinado rumo. Agora, nós fomos criados simples e ignorantes, à imagem e semelhança de Deus. Jesus nos disse isso. Então não há mal originalmente em nós. Nós é que vamos escolhendo os nossos caminhos. E aí, Vinícius está dizendo isso aqui. Até aqueles assinalados com o terrível estigma de bandidos e celerados, quer dizer, as pessoas mais cruéis que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, que a gente vê muitas vezes aí no noticiário, tem algo, diz Vinícius, de puro e de belo. No meio das mais densas trevas, existe infalivelmente um ponto luminoso, uma réstia de luz. E como não ser assim se Deus palpita em todas as obras da criação? Se nós somos criaturas de Deus, se disse Jesus, vós sois deuses, brilhe a vossa luz, a luz já está em nós. Agora, a gente sabe, né? Existe aqui na Terra, né? Nas nossas casas, nas empresas, nas lojas, enfim, todo lugar que usa luz elétrica, e não somente luz elétrica, até mesmo a luz de lamparinas, né? De lanternas alimentadas por azeite, óleo, né? Existe um botãozinho que a gente gira e ele aumenta ou diminui a luminosidade. Então, antigamente, quando as lamparinas eram usadas, se a gente diminuísse a alimentação, né, da lamparina com menos quantidade de óleo, de azeite, a luz ficava fraquinha. Hoje, a luz elétrica, em alguns interruptores, existe o tal do dimmer, né? Que você gira e você pode colocar uma luz fraquinha, quase uma penumbra, ou então colocar no máximo, é como se fosse uma espécie de volume, né, do aparelho de som. Colocando no máximo, aí a claridade, né, prevalece e tudo fica iluminado. A nossa luz espiritual também é assim. Só que tem séculos, milênios, que a gente está mantendo ela quase apagada. Quase apagada. Basta que nós giremos, né, esse botão, esse controlador, para que ela aumente, né, para que ela ilumine tudo. Como que faz isso, Rafael? É só girar esse botão? É só girar esse botão. Só que para girar esse botão e aumentar essa luminosidade, nós temos que fazer o quê? Seguir o que Jesus está a nos exortar, a nos ensinar, desde sempre. Então, pergunta Vinícius,
Como não ser assim se Deus palpita em todas as obras da criação? Leon Tolstói legou-nos, o famoso escritor russo, legou-nos a seguinte fábula, que se enquadra perfeitamente nas considerações que acabamos de abordar acerca deste assunto. Jazia essa fábula, esse pequeno conto, essa pequena história, é maravilhosa. Jazia um cão morto, já em estado de decomposição, estendido sobre o pedrado de uma rua. Sobre aquele corpo, onde se banqueteavam os vermes, esvoaçava e zumbia um enxame de moscas. Todos que por ali passavam levavam o lenço às narinas, deixando escapar um tanto indignados exclamações como estas: que imundície! Que asquerosidade! Que podridão! Eis que Jesus, transitando a seu turno por aquele local, volve seu doce olhar para as ruínas daquela forma animal que se decompunha e diz: pobre cão, que belos dentes tinha ele. E foi assim que o justo soube descobrir no meio da podridão alguma coisa cuja pureza e frescor havia escapado às vistas dos demais. É que os olhos dos justos são puros, e por isso só veem o bom e o belo, enquanto o dos ímpios, embaciados pela malícia, só distinguem o mal e o horrendo. Termina aqui a história de Leon Tolstói, mas Vinícius fala: consideremos, portanto, estas palavras do mestre. Vê, pois, bem, se a luz que em ti há são trevas. Então tudo depende, meus amigos, de como nós vemos as coisas. Não é verdade? E aí, também nesse livrinho maravilhoso, Viajor, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nós temos aqui um capítulo intitulado O Olhar de Jesus, em que Emmanuel fala assim, que vai ser a nossa leitura final: recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por este motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria, mais tarde, a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão.
E embora sabendo-o fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, do nosso auxílio e da nossa compaixão. Meus irmãos, que textos, que mensagens, que reflexões maravilhosas que esses amigos, benfeitores espirituais, inclusive um encarnado ainda, né, que é o Haroldo Dutra, nos trouxeram, né, nessa reflexão de hoje. Então, que nós possamos mudar a nossa forma de ver as coisas, seguindo o exemplo do nosso modelo e guia, que é Jesus Cristo, para que nós também tenhamos os olhos que ele tem e teve, né? Então, só lembrando aqui, né, que tem uma canção que em algumas casas espíritas é executada, né, que fala que nós devemos, né, sonhar como Jesus sonhou, amar como Jesus amou, olhar como Jesus olhou, falar, né, como Jesus falou, sorrir como Jesus sorriu, e por aí vai. Então, que nós possamos ver, enxergar como Jesus viu e enxergou. Então, a nossa vida e a vida dos que convivem mais direto ou menos diretamente conosco haverá de melhorar muito se nós mudarmos o nosso enxergar, né, o nosso ver. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa pregação de hoje. E a você que nos acompanha, que nos assiste, o meu muito obrigado. Um final de sábado de paz, um domingo de bênçãos e uma semana de muito trabalho e muita renovação para todos nós. Uma boa noite a todos.